Boa noite, todo mundo que está nos assistindo na Twitch. Eu sou a Bruna Balbino, apresentadora e streamer, e hoje eu tô aqui cobrindo a ausência da Letícia Mota, nossa querida, que tá com foco total no Masters de Valorant, que tá acontecendo agora na Islândia. Bom, recado dado, apresentação feita, sejam todos muito bem-vindos ao Pro Talks. Nosso programa de hoje conta com o apoio da Cooler Master e também da Wiz. Vocês conhecem o mouse MM711 da Cooler Master? Ele é um mouse verdadeiramente inovador que faz muito por menos. Ele tem um design de concha, cabo leve e durável de RGB. Ele pesa menos de 60 gramas, o que resulta em movimentos mais rápidos e sessões de jogos mais longas. Digita aí, exclamação Cooler Master para ficar por dentro. Wiz é a primeira linha de suplementos totalmente endêmica do Brasil, com foco em performance com saúde. Quer melhorar o seu desempenho dentro e fora do game? Wiz joga junto com os produtos. In-Game Leader, que melhora o refluxo, memória e lubrificação ocular. Kundal, que melhora o sono. E Hard Engage, que te traz foco pré-jogo e uma energia inacreditável. É só tomar 30 minutos antes de uma partidinha e pronto. E os diferenciais são a formulação exclusiva da Wiz, corante natural, zero glúten, zero lactose, zero açúcar, zero dependência e zero doping. Ruxa para Wiz. Wiz no www.wiz.net.br e use o cupom PROTALKS10 para 10% de desconto. Então, fica de olho nessa dica. E hoje eu estou com a convidada Juliana, mais conhecida como Showliana Marançaldi, jogadora de CSGO e Valorant pelo Team Dignitas. Boa noite, Showly. Como eu te chamo? Eu tô meio perdida aqui. Como você quiser. Boa noite, Bru. Boa noite, todo mundo. Boa tarde Obrigada para pelo você que tá convite. aí, né? Porque ela tá num Na fuso verdade, horário. então, aqui são 6h17, já é quase Uhum. noite. Só que aqui a noite é super tarde, acho que umas 8 horas ainda tá meio claro assim, aí começa a escurecer. E a gente tá em horário de verão aqui também. Uhum. Ai, que legal. Bom, Ju, para a gente começar aqui o nosso papo, eu quero saber como que era a sua vida antes de entrar nos esportes. Minha vida antes de entrar nos esportes. É até um pouco difícil de lembrar, porque eu comecei a jogar CS quando eu tinha 8 anos, então, por mais que não fosse meu trabalho, era já parte da minha rotina. Eu voltava da escola, eu passava a tarde inteira jogando, então é um pouco difícil de lembrar da minha vida sem esportes. Mas eu acho que eu sempre fui uma criança muito ativa, gostava de jogar handball na escola, eu era prontona, gostava de ficar zoando todo mundo, eu ia direto para a diretoria na escola. Mas eu era muito estudiosa também, então eu era aquela galera que tá sempre indo para a sala da diretora, mas você chega lá Aham. na sala da diretora, a diretora, ai, Juliana, de novo, mas ela gostava de mim, sabe? Porque eu só aprontava, mas eu ia bem na escola, não fazia nada demais, assim, era só aprontar. Ficava aprontando coisa de criança. Mas é muito difícil, eu não consigo lembrar, eu não sei do que falar da minha Porque vida desde criança, né? tirando jogos, porque mesmo antes do CS eu já tinha videogame, né? Eu tenho um irmão mais velho, então a gente tinha Super Nintendo, eu já jogava muito, então desde criança mesmo eu tenho muito contato com jogos, apesar de eu ser um pouco mais velha, né? Porque tem uma galera ainda mais nova que realmente já nasceu no computador. Eu já não fui tão assim, mas desde pequena a gente sempre teve computador em casa, videogame, então é difícil lembrar da minha vida sem jogos, muito difícil. Mas então, já que você falou aí, já deu um spoiler que você começou com os 8 anos, como é que foi essa introdução? Foi com seus amigos na Lan House, com seus pais? Quem que te introduziu aos games? O meu irmão, ele jogava CS. Na verdade, ele jogava vários jogos no computador. E eu sempre gostei muito de assistir ele jogando.
Então, ele ficava jogando GTA, CS, um monte de outro jogo que eu não vou nem lembrar o nome. E eu ficava atrás assistindo. E o que eu mais gostava de assistir era o GTA, porque no GTA dava pra colocar o modo de primeira pessoa, e aí ele ficava fingindo que era tipo. Ele pegava aquele ônibus grandão e aí ele ficava fingindo que era tipo um ônibus escolar, e aí ficava eu e minha prima atrás, tipo, fingindo que ele era o motorista. E eu achava muito chato assistir o CS no começo, eu não gostava. Aham. E aí, toda vez que ele começava a jogar CS, eu começava a reclamar. Aí Uhum. teve um dia que eu acho que ele ficou de saco cheio, que eu reclamava tanto, ele falou: ah, joga aí pra ver se você gosta. E eu gostei muito, né? Na primeira vez que eu joguei, eu já matei 3 bonecos, aí eu me diverti muito. E aí, a partir desse dia, eu sempre queria jogar CS. Só que aí ele já não deixava mais eu jogar, porque tinha aquele negócio, ah, não, porque agora é meu jogo, você não gostava, agora você quer jogar, não vou deixar. Aí ele me proibia de jogar, mas aí depois de um tempo passou, assim, mas no começo foi por causa do meu irmão. Ai, que legal. E você então começou a jogar aí. E aí, como que foi essa virada de chave, já no tempo que você estava jogando CS, que você começou a enxergar isso como uma profissão? Realmente, que eu comecei a enxergar como uma profissão foi, sinceramente, é recente. Eu acho que o primeiro time que eu ganhei salário foi uns 3 anos atrás, faz pouquíssimo tempo. Então, foi quando eu realmente comecei a ver como uma profissão. Mas, porque na época assim que eu jogava 1.6, eu até cheguei a jogar Mundial, a gente foi para Paris. Teve um em Paris, teve um outro que foi na França também, mas do lado de Paris, na Euro Disney. Era mais um hobby, eu acho, na época, não era muito uma profissão, a gente era muito novo, e esporte ainda não era muito profissionalizado na época, Uhum. né? Então, acho que mais recentemente mesmo. Foi muito rápido. Eu passei muitos anos sem ganhar nada em relação ao salário, né? A gente não ganhava nada. Quando ganhava alguma coisa era equipamento de algum patrocinador e tudo Nem mais. quando rolava ganhar uma premiação do Não, campeonato? premiação rolava, mas ainda Aham, assim era. Por exemplo, aqui no Brasil, quando tinha campeonato, a premiação normalmente era um mouse, um fone, então a entendi. gente acabava vendendo esse fone e, querendo ou não, não era um valor muito alto que a gente conseguisse considerar como um salário, né? E acho que foi em 2018 mesmo, a primeira vez que a gente realmente começou a receber um salário, era um salário baixíssimo, só que a gente ficou super feliz porque era a primeira vez que acho que todas ali ganhavam um salário para jogar. E aí depois disso as coisas foram acontecendo rápido assim. A gente passou de um salário bem baixo para um salário razoável, para depois começar a ganhar melhor, então foi rápido. E é meio louco até parar pra pensar, porque hoje em dia eu tô numa posição que eu olho e falo, poxa, cheguei num lugar super confortável, né? Deu um monte de coisa certa, tô numa organização gringa e tudo mais, e nem parece que há 3 anos atrás eu tava ganhando meu primeiro salário pra jogar. É muito doido. Ai, que legal. E como é que foi a reação da sua família, e até do seu irmão que te introduziu aí, quando você decidiu viver de esportes? Ah, a minha família sempre me apoiou. Na verdade, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer, né? Então, eu trabalhei no Correio por muito tempo, mesmo depois que eu joguei no 1.6 e tudo mais, eu fiquei 5 anos trabalhando no Correio, parei de jogar completamente. E quando eu voltei a jogar, que eu realmente decidi jogar tudo pro alto, falei, não, vou viver disso, foi depois de eu já estar no Correio. Então, minha família ficou meio assim, Uhum. tipo, ela é doida, né? Mas eles não repreenderam em nenhum momento. Eles falaram, se é seu sonho, vai atrás, sabe? Eles me deram a oportunidade de, de realmente correr atrás disso. Eu acho que se não fosse pela minha família, eu não conseguiria ter jogado tudo pro alto, simplesmente falado, não, vou largar minha faculdade, vou largar meu trabalho e vou voltar a jogar. Então, eu sinto que, por mais que eles não concordassem muito, ainda assim eles me apoiaram na época. E o meu irmão, eu, eu acho que, assim, eles já estavam meio acostumados que eu jogava e tudo mais, porque eu já jogava quando eu era mais nova, mas não era realmente um trabalho. Então, meu irmão já estava meio acostumado que eu virei a menina do jogo e não ele, né? Porque ele, não, ele o trabalho dele não tem nada a ver com isso hoje em dia. Mas a minha família foi mais isso. Hoje em dia eles super apoiam, né?
Mas no começo também não foi tão difícil para mim. Eu acho que foi mais difícil quando eu era bem novinha e só tinha um computador em casa, daí dava muita briga de eu querer usar, meu irmão querer usar. Daí nessa época que era mais complicado, também tinha que estudar e blá blá. Mas depois eu já, tipo, foi uma meteção de louco meio que sabendo o que eu tava fazendo, né? Não foi. Então acho que foi mais tranquilo. Bom, e como você começou a jogar o CS 1.6 bem nova, tinha algum outro jogo? Você até falou que era o GTA, mas ali, de repente, quando você tava na época do CS, que você tava, né, treinando, tinha mais algum outro que você gostava? Um Tibia, de repente? Nossa, Tibia. Eu lembro, eu cheguei a jogar Tibia, acho que, sei lá, uma vez na vida, eu achei muito ruim, o gráfico era muito feio, daí eu nunca mais joguei. Tem gente que joga até Mas hoje e é igual. tem. Olha, eu gostava muito de jogar MMORPG, eu joguei Ragnarok, eu jogava Priston Tale, eu jogava The Sims, nossa, eu joguei muito The Sims quando era criança. GTA, por incrível que pareça, era mais o meu irmão. Eu assistia mais, eu era meio ruim, eu acho, quando eu era mais novinha. Mas eu gostava, assim, eu jogava muito videogame mesmo, PlayStation, Super Nintendo. Eu joguei muito jogo na minha vida, mas eu acho que nessa época que eu conheci o CS foi só CS, aí depois, volta e meia, eu jogava um MMORPG, alguma coisa, daí depois voltava pro CS. O CS era o jogo do meu coração, e aí os outros iam alternando, assim, mas Aham. sempre foi mais o CS. Ai, que legal. E durante o período de 2017 e 2018, rolou um período aí de invencibilidade nacional, que você ficou em alguns times, como a Optic, a Vivocade e a PEN. Como que foi ter o tamanho do domínio no cenário? Como é que foi essa experiência? Hoje em dia, eu olho para trás, eu vejo que foi muito grande o que a gente fez, mas eu acho que na época a ficha não caía muito, sabe? Pra gente a gente treinava muito naquela época. Eu falo isso, eu ainda converso, né, com as meninas que jogavam comigo naquela época. Eu falo isso para algumas delas hoje em dia, quando a gente conversa, que eu acho que a gente era o time que mais treinava no mundo feminino de CS. E eu falo isso porque eu vejo, a gente olhava Dignitas, que é o time que eu tô hoje em dia, a gente ficava, nossa, mas elas são tão boas. E aí eu ficava pensando, nossa, mas como será que elas treinam? Elas devem treinar bem mais que a gente. E hoje eu vejo que não, eu acho que a gente já até treinava um pouco errado, a gente treinava muito em tempo, assim, em carga, a gente estava sempre, sempre se esforçando. Então, tudo que a gente colheu naquela época, eu acho que foi muito fruto do nosso esforço mesmo de ter estudado o jogo, ter treinado tanto, a gente ficava horas e horas fazendo tático e, sabe, tentando arrumar as coisas que davam errado. E quando tinha mundial, a gente super focava, estudava os times que a gente ia jogar contra. Eu acho que algumas coisas a gente fez errado, assim, e por isso que a gente não teve resultados tão bons nos mundiais que a gente jogou, mas ainda assim foi um time que criou muita história aqui no Brasil. Eu tenho muito orgulho de ter feito parte. Eu acho que. Acho não, né? A gente fez história. Nenhum outro time feminino ficou 3 anos invicto, igual a gente ficou. Então, foi incrível, assim. Hoje em dia eu olho para trás, eu tenho muito orgulho do que a gente construiu junta. Eu sei que foi fruto de muito trabalho. E é isso, eu acho que na época a gente não tinha muita ideia. E hoje em dia eu olho e é tão recente, ao mesmo tempo aconteceu tanta coisa desde aquela época que parece que faz tanto tempo. É um pouco louco, assim. Eu tenho uma sensação muito de carinho com o time das Lindas, Optic, enfim, Vivo Cage, dessa época que era a nossa lineup lá, que ficou muitos anos invicta. Foi muito legal. Eu olhando de fora, quando alguém fala dessa lineup, eu olho e falo: caramba, é verdade, eu fiz parte disso e foi incrível. E é assim que eu me sinto. Eu fico bem feliz de ter feito parte desse time. E também fico muito feliz em ver o nível que o CS feminino do Brasil está atualmente, porque eu acho que melhorou muito daquela época para agora. Eu acho que agora tem vários times e eu acho que naquela época era mais fácil você se manter no topo do que agora. Eu acho que agora os times estão muito mais preparados, o nível está mais alto.
Então, fico feliz que eu acho que a gente preparou um pouco esse caminho, né, para as coisas chegarem do jeito que elas estão agora. Com certeza, você deve ser inspiração aí para muitas meninas que hoje em dia sonham ou já estão nesse meio, né? Vocês foram aí um dos primeiros times com todos esses ganhos de campeonatos, enfim. E vocês ficaram no quarto lugar no Masters em 2018. Como é que você avalia a sua participação e do seu time lá nesse evento que rolou? Uhum. Esse evento para a gente foi um pouco. Foi o primeiro campeonato que a gente jogou, né, fora do Brasil, com aquela line-up. E, gente, eu acho que a Ju caiu. Ela tá no México, pra quem não sabe. Vamos ver se ela volta já já. Agora estamos te escutando. Voltou, voltou. Foi. Ai, nossa, eu tava vendo o tempo inteiro vocês. Tá normal? Agora voltou, agora tá. Cortou o que eu falei? Tá, vou falar. Calma aí. Pergunta de novo, então, que agora eu me desconcentrei. Que vocês ficaram em quarto lugar no Masters. Como é que Ah, foi a tá. sua Tá bom, tá bom. participação? Então, esse campeonato, ao mesmo tempo que foi um pouco surpreendente pra gente ter chegado lá e ter chegado na semifinal, quando a gente ganhou, né, a partida que classificou a gente pra semifinal, foi tipo, nossa, a gente chorou, ficou super feliz. Ao mesmo tempo que foi uma boa colocação, né, foi também a gente ficou um pouco frustrada na época, porque a gente não acha que a gente jogou o nosso jogo ali na semifinal, a gente acha que a gente tinha chance de chegar na final, ou pelo menos até conseguir o terceiro lugar depois na disputa de terceiro e quarto. Eu acho que o maior problema do nosso time na época era mais psicológico, porque a gente estava muito preparada, a gente sempre estava muito preparada, e aí na hora do campeonato, quando a gente chegava lá fora, a gente dava alguma louca geral ali, um surto coletivo no time, que a gente. Não, é sério, vou contar uma história. A gente bania cash. Cash era nosso ban permanente. A gente chegou no Mundial e tinha um time que queria treinar cash. E aí a gente treinou 2 mapas com esse time. Foi tipo Inferno e Cash. Inferno era um dos nossos melhores mapas. Cash era o nosso ban eterno. A gente jogou Inferno, o treino foi 16-4 para elas. Depois a gente jogou o resto dos rounds, mas foi 16-4. E aí a gente foi jogar Cash, que a gente não jogava, porque elas queriam jogar Cash. A gente espancou o time na Cash. A gente falou, que tal a gente picar Cash no meio do Mundial? Tipo assim, a gente simplesmente decidiu tornar Cash o nosso pique e banir o Inferno contra todos os times, sendo que a nossa Inferno era forte. Então, tipo assim, hoje em dia eu olho para trás e falo, o que estava passando na nossa cabeça? Porque treino é uma coisa, né? Campeonato é outra. E obviamente que a gente deixou o resultado ali do treino influenciar, a gente acabou mudando ali. A gente não jogava cash, a gente picou cash, a gente escolheu jogar cash, que era uma época que a gente não jogava. Então, eu acho que o nosso psicológico era um pouco, sei lá, dava uma louca no time inteiro, porque não era uma pessoa só, era o time inteiro. Assim, a gente realmente tinha uma ótima ideia, sabe? Então, aconteceu algumas vezes, assim, de a gente, na hora, mudar coisas que já estavam decididas há muito tempo. Então, eu acho que foi um pouco de maturidade, talvez, de falta de experiência. Não sei, assim, foi um negócio louco ali do time inteiro. Mas, assim, eu acho que a gente foi super bem para o nosso primeiro campeonato. Foi super legal os jogos que a gente jogou. A gente teve uns placares bem elásticos. A gente saiu de lá, a gente entrou lá com alguns times duvidando da gente, a gente saiu de lá com os times respeitando a gente, né? Principalmente os times que a gente ganhou. Então, eu acho que foi. Eu fico frustrada porque o meu sonho ainda é ganhar um Mundial, né? É óbvio que eu queria ter ganhado esses campeonatos, mas eu não olho para trás e falo, tipo, ai, nossa, que horrível, sabe? Foi legal, eu acho que a nossa experiência lá foi super válida, a gente aprendeu muito também. E sem dúvidas, por exemplo, uma coisa que eu jamais faria no futuro, isso aí serviu de lição, essa coisa de trocar ban, trocar coisa em cima da hora, isso não dá certo. Então, eu acho que foi muito legal, assim, é um campeonato que eu guardo com muito carinho também na memória. A gente jogou bem,
Eu acho que a gente tinha a chance de ter ido melhor, mas ainda assim eu tenho orgulho da colocação que a gente pegou. Foi a melhor colocação de um time feminino brasileiro em um mundial, né? Com aquela quantidade de times. Então, legal. Eu olho para trás e eu fico feliz de lembrar dessas coisas. Eu acho que tudo que virou parte da nossa história, a gente tem que. Se a gente está feliz com o lugar que a gente está hoje em dia, que é o meu caso, eu acho que eu agradeço tudo que eu já passei, que é a minha trajetória, né? Não posso, sei lá. Eu tento não ver isso da forma negativa, tipo, ai, nossa, que frustração que eu não ganhei. Eu tento ver pelo lado positivo sempre, que é as experiências que a gente ganhou, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente viveu junto, e foi muito legal. É que é sempre o terror da galera, né? Sempre tem alguém para reclamar, é impressionante. E teve uma época que você fez um intercâmbio, né? Como é que foi essa aposentadoria aí? Então, essa época do intercâmbio eu tava já meio confusa, eu não tava muito. Assim, eu sempre amei competir, mas no Brasil, nessa época que eu fui fazer o intercâmbio, eu já tava um pouco desmotivada, porque eu já tinha ganhado tudo que tinha para ganhar no Brasil, já tinha todos os campeonatos que existiam no Brasil, o nosso time já tinha ganhado. Então, para mim, não tinha mais muito sentido ficar treinando tanto para uma coisa que eu já tinha conquistado, sabe? Então, a única coisa que realmente me deixava muito motivada e me dava muita vontade de treinar e de ser melhor e de estudar o jogo era quando tinha mundial. E no CS a gente só tinha mundial, sei lá, 2 vezes por ano e olhe lá. Então, eu ficava pensando e eu achava injusto comigo mesma e com o meu time eu ficar meio que prendendo elas, porque eu já não estava mais tão interessada como elas estavam. E querendo ou não também, o salário na época de para ser jogadora não era o melhor do mundo e eu ficava preocupada porque tinha a questão de se algum dia acontecesse alguma coisa com o meu pai, ou com o meu pai principalmente, eu sempre tive isso muito em mente. Eu tinha medo de não poder ajudar minha mãe, ajudar minha família, e eu sempre ficava muito preocupada com isso. E aí surgiu a oportunidade de eu fazer esse intercâmbio. Nossa, pior que faz pouco tempo, mas eu nem lembro como aconteceu. Tinha essa minha amiga, a Nazinha, que é streamer agora, ela tinha a agência de intercâmbio, e aí a gente fez uma parceria para eu ir lá para o Canadá e tudo mais. E aí eu fiquei um mês lá no Canadá como estudando, né? Mas nessa época eu estava como criadora de conteúdo da PEN, porque eu decidi me afastar do competitivo, porque de fato, se fosse para continuar naquela situação que eu estava jogando só campeonato no Brasil, eu já não estava mais animada, sabe? O único motivo de eu ter voltado pro competitivo foi porque foi para uma organização americana, senão eu não teria voltado. E foi super legal essa época, assim, eu também aprendi muito sobre mim mesma. Eu acho que o intercâmbio foi muito importante para mim. Eu sempre quis morar fora, eu sempre quis me sentir assim independente, então foi uma coisa super importante, uma fase muito importante para minha vida, para eu entender o que eu queria, o que eu não queria, onde eu queria estar, onde eu não queria estar. Então, foi muito gostosa essa época. E logo em seguida, a Dignitas me chamou para fazer teste, eu já voltei a jogar. E por incrível que pareça, que eu falei esse negócio de saúde, de família e tudo mais, o que mais me preocupava era o meu pai e tudo mais, e ele faleceu em fevereiro desse ano. Então, eu sentia que toda vez que eu tomava decisões baseadas nisso, eu tava meio que exagerando e eu ficava em dúvida, tipo, será que eu deveria me preocupar tanto com isso mesmo? E aí, quando aconteceu, né, em fevereiro desse ano, eu olhei para trás e dessa época, né, que eu tomei essa decisão de parar de jogar lá no Brasil, aí no Brasil, e eu olhei e falei, não, eu tava certa, sabe? Que bom que eu me preocupei com isso, que bom que eu tomei as decisões que eu tomei, porque eu tava certa o tempo inteiro. Tudo que eu me preocupava, tudo que eu tinha medo que acontecesse, aconteceu.
E se eu não tivesse tomado as decisões que eu tomei, eu provavelmente teria me arrependido muito. Então, eu olho para trás agora e eu não me arrependo de nenhuma decisão que eu tomei. Eu acho que eu fiz o que meu coração mandou e no final acabou sendo a coisa certa mesmo. E é isso, assim, é meio doido, sabe? Porque eu olho para trás e por mais que eu tenha muita experiência, eu já tenha feito muita coisa, eu já tenho jogado muito campeonato, sabe? Parece que era para ser. Então não era. Eu, dentro de mim, eu sinto que não é só porque, nossa, só porque eu jogo bem, ou só porque. Eu sinto que é um pouco de sorte, é um pouco de talento, é um pouco de estar no lugar certo na hora certa, é um pouco de ter feito as decisões certas. É uma mistura de tudo, sabe? E é meio doido, porque não tem receita, né, para dar certo nos esportes. Ainda mais quando você sai de uma coisa que é certa, né? Que no caso era um emprego que eu era concursada e tudo mais, para sair para uma coisa super incerta, que na época, né, que eu larguei tudo, não tinha time para eu entrar, não tinha nada, eu só peguei um computador e fui. Então, é isso, eu olho para trás, eu acho que as decisões que eu tomei acabaram dando certo. Ainda bem, eu tive essa sorte. Eu sei que não é todo mundo que tem essa sorte, ou que também não tem o privilégio de poder simplesmente jogar tudo pro alto e falar, vou viver disso. Então, eu sou muito grata pela maneira que as coisas me trouxeram até onde eu tô, porque acho que poderia ter sido muito mais conturbado e acabou. Assim, teve, né, os altos e baixos, mas no final eu acho que até que eu tive um pouco de sorte mesmo. Jo, acho que você tá usando a sua intuição da melhor forma, porque se você tá indo nas coisas que você tá sentindo, é o que importa no final das contas, né? E falando um pouquinho sobre esse período que você ficou mais off, que você se conheceu mais, o que que você gosta mais de fazer no tempo livre? Eu gosto muito de cozinhar, de tirar um tempinho para ver série, para conhecer um restaurante novo, ou cozinhar alguma coisa que eu nunca comi, ou que eu gostava muito de ver MasterChef e tal. Daí eu comecei a me interessar mais por culinária, então eu gosto bastante de cozinhar. Aqui no México eu tenho cozinhado bastante com o taco. A gente gosta. Usando tacos? A gente não cozinhou tacos, mas a gente comeu tacos. Eu fiz ele gostar de tacos porque o taco não gostava de taco. Aí eu falei, não, você tem que comer o taco daqui que você vai gostar. Aí agora ele gosta. Mas então, olha, eu gosto muito de passear, de fazer compras, de conhecer lugares novos. Por exemplo, hoje eu fui dar uma volta. Foi a primeira vez que eu dei uma volta desde que eu cheguei aqui no México, que faz 2 semanas. Só que antes disso, eu já estava quarentenada desde o ano passado, então eu nem sabia mais como que era viver em sociedade, assim, porque eu não saio da minha casa por nada. Hoje foi a primeira vez que eu tive contato com outros seres humanos numa vida normal. E foi super gostoso. Eu ficava tipo, meu Deus, estou na rua, uau. E eu sou bem caseira, para ser sincera. Eu não gosto muito de ficar indo em balada. Até gosto, mas assim, bem em situações específicas, sei lá, aniversário de alguém. Eu gosto mais de ficar vendo uma TV, vendo uma série, cozinhar, ficar de boa em casa. Eu sou mais Mais tranquila. tranquila. E voltando aqui à nossa entrevista, quando você teve esse retorno, né, para ativa, como é que foi esse convite? Como é que foi a recepção do pessoal do Dignitas? O convite. Então, elas me chamaram para fazer o teste, né? Eu já tinha feito o teste com elas umas 2 vezes antes, e elas chamaram outras pessoas. E aí, dessa terceira vez, eu já tava super tipo, sei lá, vou fazer, vai que dá certo, né? Porque eu ficaria feliz se elas me chamassem, mas eu já nem tava contando que elas fossem me chamar, porque eu já tinha jogado com elas 2 vezes. Aí a gente teve o teste, aí me chamaram para testar de novo, aí não sei o que, fiquei umas 2 semanas treinando com elas falavam nada, eu não sabia se ia dar certo, se não ia dar, mas eu lembrava que das outras vezes eu joguei tipo uma vez, duas com elas e já não rolou mais nada, e dessa vez eu já tava 2 semanas treinando com elas, né? Então eu já tinha imaginado, acho que elas vão me chamar. E aí depois, assim, teve um dia que acabou o treino, aí todo mundo deu tchau. E aí a gente saiu, né, do TeamSpeak.
E elas pediram para eu voltar quando acabou. E aí me convidaram para o time, eu fiquei super feliz. E a partir daí a gente já começou a ver as burocracias de contrato, comecei a negociar com as Dignitas. E só um mês depois que eu fui anunciada. Então teve essa época aí que eu tive que ficar guardando segredo, não podia contar para ninguém. Eu ainda estava na PEN, então ainda tinha coisas para fazer com a PEN. Aí ficou. E eu super ansiosa, nossa, sério, julho do ano passado até agosto, até o dia do meu anúncio, eu tava mega ansiosa, porque eu não podia falar para ninguém, eu tinha medo até de falar para os meus amigos, aí alguém contava para alguém Vazar. que confia, aí acabava vazando, nossa, foi horrível, eu fiquei tipo um mês esperando para ser anunciada, demorou muito. Mas foi super legal, a Dignitas é uma organização super profissional, super grande, assim, eles têm uma estrutura enorme, super de qualidade. É diferente de tudo que eu já vivi, assim, em qualquer outra organização. Então, foi incrível e tá sendo incrível. Eu amo fazer parte das Dignitas. Eu tinha um pouco de medo, né, por questão de cultura, né? A gente sabe que é diferente, americano, brasileiro, enfim, mas eles são incríveis, sério. Todo mundo me trata super bem. É incrível. Eu amo fazer parte das Dignitas. E como é que foi, essa adaptação de comunicação em outro idioma? Foi tranquilo para você? E como é que é a comunicação com a sua equipe e se isso pode afetar na partida? A adaptação no começo foi um pouco. Até que foi ok, porque eu já falava inglês, né? Só que tem alguns termos de jogo que eu ainda não conhecia. Então. Mas assim, bastava eu ouvir uma vez que aí eu já sabia, ou às vezes eu perguntava, então não era um grande problema. Hoje em dia é bem tranquila já a comunicação, a gente não tem mais problemas em relação ao idioma. A gente fala inglês mesmo. E eu não acho não que pode ser que prejudique, porque foi bem rápido para eu pegar, no começo já era tranquilo, foram só algumas coisas bem específicas e que eu peguei rápido também, então não acho não que a questão da língua influencie mais hoje em dia. E o primeiro grande torneio que você disputou com as Dignitas foi a DreamHack Showdown. E vocês ficaram em segundo lugar. Como é que foi essa experiência? Foi bem legal. Foi assim, as meninas que a gente jogou contra eu já conhecia, né? Já tinha jogado contra em Mundial também, quando a gente estava no outro time, né? No brasileiro, quando eu estava no time brasileiro. E eu já conhecia as meninas da Dignitas, porque a gente já tinha se enfrentado, mas foi a primeira vez realmente jogando um campeonato com ping bom, que eu vim aqui para o México também para jogar com elas, que a gente estava treinando, tipo, pesado. Foi super legal. A gente, infelizmente, não ganhou, mas ainda assim foi muito legal também. Eu joguei bem o campeonato. Foi legal. Infelizmente, a gente não ganhou, mas eu nunca tinha jogado nenhuma DreamHack, então foi uma experiência diferente. Foi online, né? Não foi presencial, mas foi um campeonato diferente de todos que eu já tinha jogado antes. Então, aquilo que eu falei que eu estava desmotivada quando eu estava no Brasil, porque lá aí eu já tinha ganhado todos os campeonatos. Aqui é diferente, né? Eu nunca ganhei nenhum campeonato fora do Brasil. Então, Você tá começando tudo de novo, né? tudo que eu jogo me empolga. E agora que a gente tá jogando Valorant também, né? Que é um jogo diferente, a gente tá aprendendo muita coisa, é um cenário completamente diferente. Então, tá sendo tudo muito novo para mim ultimamente. E é legal, né? Porque não fica naquela mesma rotina de sempre. O fato da gente estar aprendendo um jogo novo também. Então, tem sido bem legal. E já que você falou aí de Valorant, eu tô vendo essa movimentação, mas é uma movimentação que a gente não vê aqui no Brasil. É de você ter uma line que joga duas modalidades diferentes em alto nível. Conta pra gente como é que funciona essa rotina de balancear aí os dois jogos. Então, até dezembro a gente estava jogando os dois, né? A gente considerava um time dos dois jogos, mas esse ano, depois das nossas férias, né, de fim de ano, a gente teve uma conversa em time e a gente basicamente perguntou, tá, quem
tá muito... Quem prefere jogar CS, quem prefere jogar Valorant, vocês acham que a gente tem que jogar quais campeonatos, blá, 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 sabe? A gente foi organizar isso. E a gente chegou juntas, né, à conclusão de que é basicamente impossível ser top 1 nos 2 jogos. Então, olhando o calendário, né, a gente percebeu que o Valorant ia ter uma agenda muito mais agitada de campeonatos, que o CS, na verdade, a gente só ia ter os campeonatos da ESEA, que são tipo umas ligas mensais que tem. E quando aparecer algum campeonato feminino, que não tá tendo. E no Valorant tá tendo campeonato a cada 3 meses, campeonato super grande, sabe? Então, a gente conversou e falou, se a gente conseguir ser top 1 no Valorant, não tem problema a gente não ser top 1 no CS, sabe? A gente ainda pode jogar os campeonatos de CS, mas a gente não precisa ser top 1 no CS se a gente se der bem no Valorant. Então a gente decidiu colocar todas as nossas fichas no Valorant. A gente não treina CS mais, é só o Valorant. E tem sido muito legal porque também eu acho que foi... Eu não sei se teve algum outro time que veio do CS ou de algum outro jogo e migrou inteiro junto, né? Mas a gente migrou a 5 do CS pro Valorant. Então foi um processo de aprendizado do time inteiro também junto, o que foi muito legal. Eu acho que ajudou todo mundo deu um empurrãozinho assim no começo, porque no começo, quando você não sabe ainda jogar um jogo, é meio chato, né? Então a gente tava meio tipo, não era todo mundo que queria jogar Valorant, mas foi uma decisão em time mesmo que a gente tomou de migrar pro Valorant. E agora a gente não tá mais com a Milk, né, no time. A Milk era do time de CS. E agora a gente pegou a Stephanie, que é do Valorant. Ela nunca jogou CS na vida dela. Então, caso a gente fosse jogar algum campeonato de CS, a gente teria provavelmente que pegar um Complete, alguma outra menina. Então, tá meio... Como também não tem nenhum campeonato de CS anunciado, tá bem em aberto isso. A gente não sabe ainda como que vai ser, mas a Então, gente... se rolar um campeonato grande, aí a line vai continuar e vocês vão pegar a Milk de volta, é isso? Não, provavelmente a gente só vai chamar alguém para completar no lugar da Stephanie, porque ela não sabe jogar CS, ela nunca Assim. jogou CS. Então, a Milk não tá mais na Dignitas, mas, por exemplo, Ah, sim. a Art Star, que foi a menina que jogava, saiu e eu entrei no lugar dela, ela ainda é da Dignitas. Então, provavelmente ela completaria pra gente, ou alguma outra menina, não sei. Mas a gente veria alguém para jogar no lugar da Stephanie, porque a Stephanie, coitada, nunca pegou no CS. Eu entendo completamente. Eu sou muito mais do Valorant do que do CS. Por mais que eu tenha jogado o 1.6 na Lan House, eu nunca fui muito boa. Eu não dei muita. A gente não avança ali nas gameplays, a gente fica no, Eu no acho que Valorant. o CS é mais complicado de aprender. Então, eu acho que o É, Valorant é mais rápido. O CS, para alguém que nunca pegou, é muito difícil de é, jogar já um campeonato. Nem teria como ensinar ela. Eu acho que muito difícil. é. E no Game Changers, vocês classificaram e tiveram vitórias importantes, mas vocês acabaram caindo para Cloud9 White e para CLG. Como é que você avalia Uhum. aí a participação de vocês e o cenário feminino de Valorant no NA? Eu acho que a derrota para o Nine White já era um pouco esperada, para ser sincera. Não que eu ache que eu já tenha entrado pensando em perder, mas elas já eram o time a ser batido, né? Então, elas são o time mais antigo, elas já tinham ganhado os campeonatos, então eu já sabia que elas já estavam meio que um nível acima. E é a minha opinião, eu acho que o Sunine White é o time top 1, e acho que todos os outros times, até o top 4, estão no mesmo nível. Então, a gente ficou em quarto lugar, mas eu acho que poderia ser tanto o CLG quanto o Moon Raccoons. Eu acho que todos os times que ficaram ali no top 4, no top 2, 3, 4, poderiam ter ficado em qualquer colocação. Eu acho que o top 1 era do C9 White mesmo. Porém, depois do último VCT, tiveram várias mudanças, né, de lineup, inclusive no nosso time. Então, o C9 White não tá mais com a Kate, elas estavam com 6 meninas, agora voltaram com a lineup de 5. Eu acho que a Kate era uma jogadora muito impactante no time delas, então não sei se elas vão manter a hegemonia. Eu acredito que eu apostaria num C9 White perdendo algum jogo no próximo VCT.
E eu acho que eu continuo achando que os outros times estão meio que no mesmo nível, assim, os outros que não ficaram em primeiro, mas ali top 2, top 3, top 4, eu acho que tá muito disputado, muito pau a pau, então acho difícil dizer, ó, esse time é o melhor disparado, esse aqui é o segundo disparado, eu acho que não tem isso, e eu acho que não é nenhuma coisa só do nosso cenário feminino do NA, eu acho que o Valorant mesmo, ele abre muito espaço para não ter um time favorito. Eu acho que é um jogo muito dinâmico, depende de muita coisa. Então, muitas vezes a gente vai ver os resultados sendo completamente diferentes e um time que está ganhando sempre, eu acho que de repente pode passar a não ganhar. Então, eu acredito que em breve a hegemonia do C9 White eu não acredito que vai continuar mais por tanto tempo. Eu acredito que os outros times vão começar a chegar no nível delas. Eu falo por experiência própria também, porque no começo eu via que o gap assim, de nível mesmo delas para o meu time, por exemplo, era enorme no começo, quando a gente começou a jogar, porque a gente estava aprendendo a jogar, elas já estavam jogando desde o beta juntas, né? E hoje em dia eu já não acho tanto, assim, eu vejo elas jogando, por mais que eu ainda acho que elas estão acima, eu acho que tá nivelando já, sabe? No geral, com os outros times. Então eu tô bem ansiosa para esse próximo VCT. A gente ainda tem um mês de treino, mais ou menos. Tô bem empolgada, a gente tá bem focada, a gente tá treinando muito. E eu espero que a gente consiga uma colocação melhor. Mas tá super legal, assim. O cenário feminino de Valorant é super bem diferente do CS, eu acho super gostoso, assim, de fazer parte. E eu queria saber se você está acompanhando os cenários femininos enquanto isso que você está aí fora, os daqui, os de CS e de Valorant no Brasil. Se sim, quais times e jogadoras você está aí de olho, que está chamando a sua atenção? Olha, acompanhando eu não tô, mas de vez em quando eu assisto, por exemplo, se eu vejo, sei lá, tô fazendo nada e rolo lá o Twitter, vai, MBR Fúria agora. Aí eu assisto um pouquinho, assim, mas não diria que eu acompanho, sabe? E de Valorant também, não acompanho muito, mas conheço os times, sei que tem a Game Landers feminina, tem acho que o time da Van também. Não acompanho eu acompanho mais o cenário de CS do que o de Valorant BR, pra ser sincera. Então eu vi que a Black Dragons ganhou. Acho que elas ganharam um jogo da não sei, eu vi assim, bem mais ou menos, mas o que mais me chamou a atenção foi realmente os resultados da Black Dragons, que eu vi que elas estavam batendo de frente com Fúria, com MBR. Mas normalmente é isso mesmo, quando eu vejo o Fúria, MBR, Black Dragons, as meninas da Van também, que tem a AMD, a Ju, que eu conheço. E de Valorant, para ser sincera, não costumo assistir, mas acompanho o Twitter, conheço as meninas, acho todas umas fofas, tento interagir com elas, porque eu acho a comunidade feminina do Valorant super unida. E eu acho diferente do CS, eu não acho a do CS tão unida. Eu acho que a do CS tem um monte de farpa, as meninas são mais. Eu acho que é um pouco. Eu acho, né? Eu parei para pensar esses dias, mas eu acho que é um pouco pela falta de campeonatos. Eu acho que agora que tá começando a aumentar, né? Mas antes, como tinha, sei lá, 2 campeonatos mundiais por ano, daí era só 1 ou 2 times que tinham a chance de ir, criava mais essa raiva, sabe? Tipo, que raiva, ela que tá indo, ela que tá pegando a vaga. A rixa. E agora, como tem, tipo, chance para todo mundo, tem campeonato toda hora, e por mais que não seja vaga no Mundial, porque a gente não tá nem tendo campeonato presencial direito por causa da pandemia, eu sinto que hoje em dia tem mais espaço para todo mundo. Então, eu sinto que tá um pouquinho melhor no CS, né? Tá melhorando. Mas eu acho que no Valorant eu sinto as meninas muito mais unidas. Eu acho super legal. É um cenário novo que também veio com um jogo que tudo meio que já amadureceu, né? O CS já é muito mais antigo, aí às vezes vem aquilo ali junto, né? Sim, e eu acho bem mais gostoso, porque, querendo ou não, é a maior besteira, né? Tipo, não é porque você é de um time que você se enfrenta dentro do jogo que você precisa ter alguma rixa fora do jogo. Tipo, eu acho super legal ver os meninos que, sei lá, jogam em times diferentes, depois lá no final do campeonato tá todo mundo bebendo uma cerveja junto, comemorando, dando risada. E é assim, sabe? É o nosso emprego, mas depois, quando acaba,
sabe, não tem motivo. Então, eu mesma já discuti tantas vezes no passado, hoje em dia eu vejo que é super besteira e é super legal ter um cenário mais unido, assim, com as meninas, porque eu me sinto mais feliz, assim, mesmo dentro do... Como posso dizer? Sabendo, né, que as meninas são mais unidas, eu me sinto mais feliz de fazer parte de um cenário assim do que de um cenário que gosta de ficar mantendo essas briguinhas e tal. Eu acho que é melhor para todo mundo, né? Mais gostoso para todo mundo. Com certeza, quando a vibe tá mais legal, todo mundo se conhece, interage e se ajuda. Isso é muito importante no time, na parte competitiva, né? Por mais que seja uma competição. E você falou, né, que você estava antes no Correios, que você era concursada. Se você não tivesse no esportes hoje, qual que você acha que seria a sua profissão? Nossa, difícil essa, mas eu acho que eu faria alguma coisa relacionada à estética, tipo, sei lá, Maquiadora? maquiadora, tipo, uma coisa assim. Eu acho que eu seria maquiadora, porque é a única coisa que eu consigo pensar, assim, que eu super gosto e que tem a ver comigo, e que eu acho que eu seria feliz fazendo. Eu acho que maquiadora ou algo relacionado a maquiadora, mas a que mais me atrai pensando assim agora é maquiadora, acho que maquiadora. E a gente já está fechando aqui, então eu quero saber qual que foi o momento que mais marcou a sua carreira. Olha, foram muitos, mas eu acho que o mais importante até agora foi quando eu fui contratada pela Dignitas mesmo. Eu acho que foi um passo muito importante da minha carreira, porque eu eu não gosto muito de tocar nesse ponto, porque às vezes as pessoas entendem, levam pro lado ruim, mas quando a gente trabalha, a gente quer ser bem recompensado por isso, né? A gente quer ser valorizado, e é óbvio que todo mundo quer ter um salário bom e quer ganhar bem. E como player no Brasil, eu não me sentia valorizada, eu não sentia que estava valendo a pena, sabe? Eu ficava, poxa, eu acho que eu consigo fazer tantas coisas melhores com o meu tempo. E sabe, ser valorizada mesmo. E por isso que na época eu quis migrar para criação de conteúdo e tudo mais. E hoje em dia eu sinto que eu tô num lugar que me valoriza, que eu tô rodeada de pessoas que estão felizes com o que elas fazem, tá todo mundo com o mesmo objetivo, todo mundo na mesma página. E isso é muito importante para mim, essa questão da estabilidade financeira mesmo, que eu falei que algumas pessoas levam para um lado ruim, porque é dinheiro, não sei o quê, mas tipo, a gente precisa de dinheiro para viver, ninguém tá brincando mais de jogar joguinho, né? E quando a gente vai ficando mais velho e vai tendo mais responsabilidade, essas coisas começam a apertar. Então seria uma mentira se eu dissesse que isso não me incomodava quando eu estava jogando no Brasil, que era a coisa que mais me incomodava. Eu olhava, nossa, eu já tô com quase 30 anos, tô ganhando tanto, tipo, não estou feliz, não quero isso para minha vida. O que eu posso fazer de diferente? E com as decisões que eu tomei, né, que eu realmente vi que não queria continuar daquele jeito, eu acabei chegando onde eu tô hoje em dia. E eu, eu não sei, assim, é por isso que eu falo que às vezes eu acho que é muita sorte, é muito de tudo, porque eu tô numa posição que às vezes eu acho que também ainda não caiu a ficha, sabe? Igual eu falei que não caía a ficha quando eu tava no time das lindas lá, que a gente ganhava tudo e blá blá. Às vezes eu acho que ainda não caiu a ficha direito da posição que eu tenho, sabe, no cenário. E é um pouco difícil, na verdade, assimilar tudo isso, porque eu entrei na Dignitas durante a pandemia. A minha vida tá basicamente parada desde que eu entrei, porque eu não consigo me mudar para os Estados Unidos, né? Teve toda essa questão do visto que eu ainda não consegui pegar, daí tem isso de ficar vindo para o México. Eu até agora eu não sei onde vou morar, se eu vou ficar no Brasil, se eu vou para os Estados Unidos, se eu vou ficar aqui no México. Então, na verdade, agora já tem alguns updates sobre isso, mas nada 100% certo ainda. Só para Então, entender, você tá no México para você conseguir jogar com as meninas, porque você tá mais perto, né? É isso. eu tô aqui. Então, a gente tem um campeonato no mês que vem que eu ia vir já para jogar, mas como o Taco veio para cá com a Godsent para eles jogarem o Qualify do Major, eu acabei vindo antes, porque para mim é melhor de qualquer maneira ficar aqui. É muito ruim eu treinar do Brasil,
os horários são péssimos, o ping é horrível, então a qualidade do treino acaba assim um pouco pior. E eu já era para ter ido morar nos Estados Unidos, né? Só que eu não consegui pegar o meu visto, porque o consulado tá fechado no Brasil. Então, ficou nessa coisa de eu não sabia se ia conseguir para os Estados Unidos, não sabia se ia ter que ficar no Brasil, não sabia se ia conseguir, sei lá, ficar aqui no México, quem sabe. E agora eu decidi que eu vou ficar aqui no México por mais um tempinho, então talvez por até um ano, mas ainda não tem nada 100%, mas talvez eu vou ficar até um ano aqui no México. Então, agora que tá começando assim a cair a ficha, que eu tô conseguindo respirar um pouco também, porque aconteceram tantas coisas em tão pouco tempo, nos últimos 6 meses, assim, que eu não tô conseguindo me planejar para nada, tanta coisa que eu quero fazer ainda, que eu não tô conseguindo colocar fora do papel. E eu acho que isso faz um pouco de parte ainda de eu entender tudo que está acontecendo, sabe? Porque quando eu conseguir reproduzir tudo que eu quero, que eu conseguir criar todos os conteúdos que eu quero, que eu tiver mais, tipo, que eu conseguir respirar, tipo, não, beleza, agora eu tenho uma casa, sabe? E posso me organizar com as outras coisas, aí eu acho que eu também vou entender melhor, porque ainda é difícil, às vezes, de assimilar tudo que está acontecendo, porque, nossa, minha vida foi uma montanha-russa nos últimos meses. Então, teve isso do meu pai, né, que eu comentei, enfim, foram coisas boas, coisas muito ruins, aí ficava nesse negócio. Então, eu ainda tô, assim, num período de adaptação e de entender tudo que tá rolando, e de assimilar, e aí de me organizar e falar, beleza, deixa eu fazer as coisas. Eu ainda tô no processo. Mas nem lembro mais a pergunta que você fez. Comecei a falar, eu sempre faço isso. Eu começo a falar tanto que eu esqueço a pergunta. É o Mas momento que mais marcou sua carreira. foi quando eu assinei com a Dignitas. Foi por isso que eu comecei a falar tudo isso. Foi eu ter assinado com a Dignitas, porque foi o que me fez chegar onde eu tô e que fez todas essas coisas legais que estão acontecendo na minha vida começarem a acontecer. Então, foi ter assinado com a Dignitas. E você já falou um pouquinho que sua vida tá meio bagunçada, mas para fechar, antes da gente pegar a pergunta da galera, quais que são seus planos aí para 2021, por mais que ainda esteja tudo bagunçado, você pode dar um spoiler sobre alguma coisa? Então, os meus planos são jogar o VCT Masters no mês que vem. Aí depois a gente vai ter um break pequeno. Eu quero ir para os Estados Unidos me vacinar. Eu e o Taco, a gente vai se vacinar. É bom, é importante. Aí depois de se vacinar, que eu estou super ansiosa, eu tava pensando hoje, meu Deus, eu vou me vacinar, a vida vai voltar ao normal, eu nem acredito. E aí depois de vacinar, a gente vai para o Brasil e eu quero buscar o meu cachorro para Ai, trazer eu para queria o cá. Lulu fofinho. Aí eu quero buscar o meu cachorro. A gente está procurando um apartamento para ficar definitivamente, né? Porque a gente quer ficar aqui um ano. Então, talvez seja esse Vai apartamento casar de maravilhoso. vez. Talvez seja esse apartamento maravilhoso que vocês não conseguem ver à vista, mas é bonita. E é um apartamento super legal. Aqui a gente está vendo se a gente consegue alugar ele por um ano com o dono. Mas não tá nada certo ainda, assim, de lugar que a gente vai ficar nem nada, mas é 99% de ficar aqui no México no próximo ano, assim. Mas ainda vendo todos os detalhes, porque, assim, a gente decidiu isso essa semana, sabe? As coisas acontecem muito de repente. Não dá para eu fazer plano para os próximos 3 meses, sabe? Eu consigo planejar um mês da minha vida, depois eu vejo o que acontece. Porque desde que eu entrei na Dignitas tá assim, sabe? Dependendo de consulado, dependendo de visto, dependendo de sei lá o quê. E aí depois de ir para o Brasil, a gente vem para cá e fica. Aí talvez o Taco faça bootcamp na Suécia, depois volte, eu vou ficar aqui sozinha, mas enfim. Aí eu acho que vai dar uma acalmada e vou conseguir voltar ao normal a minha vida, porque tá uma doideira. E vamos para a pergunta do público. Veio do Twitter. Qual que é o seu maior sonho envolvendo a sua carreira? Você já conquistou tantas coisas, o que mais pode vir aí? Ganhar o Mundial ainda. Desde sempre, sempre foi o meu maior sonho dentro da minha carreira. E
continua sendo. Eu acredito que eu esteja mais perto de conquistar isso do que eu já estive antes. E a gente está se esforçando muito no Valorant agora, então eu estou bem confiante com o meu time. Estou bem ansiosa para esse campeonato que vai ter no mês que vem. E o pessoal quer saber o que vocês tanto olham no telescópio. Ah, o telescópio, olha, dá para ver a rua. Eu descobri que tem um mercado aqui na rua com telescópio esses dias, então eu fico olhando a rua, as outras casas, mas é difícil de mirar com o telescópio. Eu ainda sou meio newbie com o telescópio, mas quando eu pego, eu fico olhando na rua, o movimento. Eu só não coloquei na casa de ninguém ainda, mas foi porque eu não consegui, porque eu confesso que eu vou dar uma espiada. É o BBB ali, o da hora, né? Ao vivo. Sim. E outra, digo mais, aposto que tem alguém que olha aqui a minha casa também com o telescópio deles, porque, sério, tem, tipo, a vista é para muitas e muitas residências, então eu tenho certeza que em algum lugar tem alguém com um binóculo ou com um telescópio me espiando. Tá só o Cypher e a galera do chat falou aqui. Então, Ju, eu tô torcendo muito pra você. Eu fiquei muito feliz quando eu vi que você foi pra Dignitas. Você ganhando, a gente aqui no Brasil a gente vai falar que é o Brasil que tá ganhando, porque é sempre assim quando tem um brasileiro fora. Com certeza esse é orgulho pra gente aqui. E, enfim, você abriu aí muitas portas para muitas meninas no cenário hoje em dia. Então, eu queria super te agradecer por participar desse bate-papo, foi maravilhoso. E pedir para você deixar um tchauzinho, dar uma boa noite pra galera aí. Obrigada, Bru, obrigada. Eu nem tava com o chat aberto para ver as mensagens de vocês, desculpa, não consigo ver quem tá aí, mas muito obrigada quem acompanhou, eu sei que o Alexandre vai estar aí, porque o Alexandre sempre está. Então, um beijo, Alexandre, que eu sei que você vai estar aí, mas muito obrigada para as outras pessoas também que acompanharam a entrevista, que provavelmente vocês já ouviram essas histórias várias vezes, mas vocês estão aqui porque vocês gostam de mim, e eu sei que nada disso teria acontecido se eu não tivesse o apoio de vocês também, e isso tudo é muito importante para mim. Então, muito obrigada, fico muito feliz com a torcida dos brasileiros. Toda vez que a Dignitas joga, sempre tem um monte de brasileiro, eu fico muito feliz. E eu sei que, como a Bruna falou, se eu ganhar, o Brasil vai sentir como se fosse uma vitória nossa. E realmente não é só minha, é uma vitória nossa. Então eu mal posso esperar para poder trazer um troféu para a gente. Obrigada. Muito obrigada, Ju. Bom, muito obrigada a todo mundo que acompanhou o nosso bate-papo, foi maravilhoso. E a gente volta na semana que vem com um novo convidado. Fiquem ligados nas nossas redes sociais da Game Culture. Muito obrigada também aos nossos patrocinadores Cooler Master e Wiz. Um beijo e até mais.